Discovery na Escola. Neste episódio de Discovery na Escola, conheça tudo sobre o cérebro. Faça uma visita noturna a um banco diferente. Depois saiba como uma cirurgia extraordinária permite que esta menina leve uma vida normal com apenas metade do cérebro, desde as tarefas mais simples aos cálculos mais complexos. Descubra como este órgão do tamanho de um grapefruit torna tudo possível. E para saber mais informações sobre saúde, acesse discoveryschool.com/teachers. Tudo sobre o cérebro, partes 1 e 2. Pense nisto antes de assistir a Tudo sobre o Cérebro, parte 1. Pense nas funções que o cérebro exerce diariamente. O que você sabe sobre o seu funcionamento? Quantas partes do cérebro você consegue nomear? Durante este programa, observe como o cérebro funciona de modo diferente em cada estágio da nossa vida. Veja como o funcionamento de um cérebro normal pode ser perturbado. Discovery na Escola apresenta agora Tudo sobre o Cérebro, parte 1. A 20 quilômetros do centro de Boston, há um banco diferente de qualquer outro. Certo, muito obrigado. De nada. Boa noite. Boa noite. Esta noite, um depósito está prestes a ser feito. Aqui, no banco de cérebros, é terrível desperdiçar uma mente. Com uma massa de tecido de 1,3 kg e cerca do tamanho de um grapefruit, o cérebro humano guarda os segredos do que nos faz sermos nós mesmos. Até recentemente, o cérebro era considerado uma caixa preta cujos segredos estavam fora de alcance. Mas agora, os cientistas estão fazendo uma revolução em imagens, genética e biologia molecular que está abrindo a caixa. Ao levantarmos a tampa, estamos começando a entender o avanço mais milagroso da evolução. E enquanto o cérebro nos apresenta seus segredos, nossa capacidade de explorar seu real potencial pode estar bem próxima. Tudo sobre o cérebro. Estamos começando a utilizar a fantástica capacidade do cérebro de se inventar, depois se reinventar ao longo da vida. Esta garota é prova da incrível adaptabilidade do cérebro humano. A jovem Jodie Miller leva uma vida tranquila aos 9 anos. Ninguém poderia supor que ela foi submetida a uma das mais drásticas cirurgias possíveis. Os primeiros 3 anos de Jodie foram tipicamente normais. Então, cerca de 6 semanas após seu 3º aniversário, uma onda de ataques epiléticos tomaram o seu cérebro. Ela mal conseguia usar o braço esquerdo, mal conseguia usar a perna esquerda. Elas duravam muito tempo, eram vários tipos de convulsões. A vida normal ficou impossível. Os remédios não adiantavam e as convulsões ameaçavam ser fatais. Desesperados, os pais de Jodie a levaram a uma neurologista pediátrica, Eileen Vining.
Descobrimos que todas as suas convulsões vinham do hemisfério direito e sabíamos que não havia mais nada além da síndrome de Rasmussen que pudesse produzir aquilo numa criança pequena. A síndrome de Rasmussen é um distúrbio cerebral degenerativo que interrompe a atividade elétrica que faz nossos cérebros funcionarem. Minúsculas explosões elétricas estavam ocorrendo no hemisfério direito de Jodie. À medida em que as convulsões ficaram quase constantes, ela perdeu o controle do lado esquerdo. Só restava uma opção radical de tratamento. Sabíamos que ela jamais teria as convulsões controladas por remédio e que a família teria que enfrentar a retirada de metade do cérebro. A doutora Vining indicou a ousada cirurgia chamada hemisferectomia. Ela seria realizada pelo neurocirurgião pediátrico Ben Carson. O conceito de retirada de metade do cérebro de uma pessoa pareceria impossível para muita gente. Os seres humanos são criaturas incríveis, com um cérebro que é fora do normal em termos de recursos, a ponto de retirarmos metade dele e ainda assim ele funcionar de um modo normal. 85% de nosso cérebro consiste de córtex cerebral que é dividido em 2 hemisférios, cada um com 4 lobos principais. O córtex coordena muitas de nossas funções superiores. Áreas em ambos os lados controlam o pensamento, o movimento e as sensações. Mas o lado direito controla nosso lado esquerdo e vice-versa. Jodie iria perder quase todo o hemisfério direito e a cavidade se encheria de fluido cerebral espinhal. A cirurgia tem que ser feita com muita precisão para evitar danificar as partes do cérebro que controlam as funções vitais de Jodie, como batimento cardíaco e respiração. A cirurgia foi impecável. Temos aqui uma imagem, uma ressonância magnética que foi feita em Jodie depois da cirurgia. O que ela nos mostra é que removemos todo o seu hemisfério direito. E o que vemos aqui é seu hemisfério esquerdo normal e todo o giro do seu córtex. E vemos logo abaixo do meio que o hemisfério direito, que estava aqui, agora foi substituído pelo fluido. Mas como Jodie poderia funcionar normalmente com apenas um hemisfério? Isto se deve a uma capacidade milagrosa do cérebro chamada plasticidade. Nosso cérebro consegue mudar de forma criando novas conexões com os neurônios ou células nervosas para substituir as que foram perdidas ou danificadas. O cérebro esquerdo de Jodie começou a reconectar quase imediatamente. Pelo menos semelhante a isso, ele está mais rosado que você. Esta jovem teve metade do cérebro removida, foi para casa, creio que uns 10 dias depois já estava andando. Ela se movia e conseguiu sair andando do hospital. E isto porque o seu hemisfério esquerdo tinha tamanha elasticidade, tamanha plasticidade, que era capaz de dizer muito bem, alguma coisa precisa mover sua perna esquerda. Você vai abrir? Jodie continua exercitando seu cérebro para superar a leve paralisia de seu lado esquerdo. Mas chega, isso está muito bom. Você precisa fazer este alongamento, querida. Você sabe disso, não? Está fazendo o suficiente? Não, eu creio que não. O cérebro humano é fantástico porque toda vez que olho para ele, digo para mim mesmo, isto é o que torna esta pessoa única. É incrível ver uma jovem cuja vida agora pode ir em frente, que não tem mais convulsões, que está se desenvolvendo de um jeito normal. Eu pego o lado bom e o lado ruim e digo, isto é uma coisa potencialmente ruim que temos de fazer por uma causa extremamente boa. O processo começa com poucas células na ponta de um embrião. As células nervosas, os neurônios, se multiplicam a um nível impressionante, 250 mil por minuto. Em apenas 5 meses, este feto está em via de desenvolver a maioria dos neurônios que terá, cerca de 100 bilhões. Mas não é o número de neurônios que faz o cérebro funcionar de forma tão brilhante.
é o fato de eles se comunicarem uns com os outros. Cada minúsculo neurônio pode fazer até 10.000 conexões. Quando os neurônios se conectam, começam a se formar as redes, permitindo que mensagens eletroquímicas passem entre elas. Em 2 anos, estes 100 bilhões de neurônios farão 1.000 trilhões de conexões. Sabemos há décadas que os genes determinam a estrutura básica das redes cerebrais. Mas o que começamos a entender é que são nossas experiências que completam o cérebro e nos tornam quem somos. Sensações, movimentos e até brincadeiras formam o cérebro da criança. Cada experiência reforça algumas conexões. Estas são as que serão mantidas durante a vida, criando nossos sentidos, nossa capacidade de imaginar, aprender e até amar. Em outras palavras, é o que nos faz ser quem somos. A capacidade de aprender é maior quando somos muito jovens, mas conforme crescemos, ela diminui. Há períodos críticos para fazer as conexões corretas para algumas de nossas funções mais importantes. Liz Ortner corre o risco de perder um desses períodos críticos. Ela foi adotada aos 2 anos de idade, e seus pais logo começaram a desconfiar que ela era surda. Até o teste foi perfeito. As crianças estavam dormindo, exceto ela, que costumava ficar agitada quando o pai chegava em casa. Pedi que ele entrasse e a chamasse por trás. Ele entrou na casa e gritou para ela, chamou pelo nome e ficou a 2 passos dela. E mesmo assim ela não percebeu. E quando a tocou, ela ficou louca e feliz em vê-lo. Por isso soubemos que havia algo errado. Geralmente, as vibrações sonoras se convertem em impulsos elétricos no ouvido interno. Os sinais percorrem a rede neural até a parte do cérebro que percebe o som, que fica dentro do lobo temporal e é conhecida como córtex auditivo. Mas os ouvidos de Liz foram danificados por uma infecção antes que ela nascesse e seu cérebro não está recebendo nenhum estímulo de som. Seu médico, John Neparko, sabe que isto pode afetar mais do que apenas sua audição. Há um período de tempo no início da vida em que a natureza oferece imensos recursos para o desenvolvimento do cérebro. Durante esse tempo, geralmente os circuitos cerebrais estão sendo refinados, e esse refinamento permite à criança desenvolver a linguagem. Sem estímulo sonoro, sabemos que o que acontece é que há um estreitamento do potencial do cérebro de usar informações sonoras mais tarde, e assim, este período importante de desenvolvimento é desperdiçado. Bom dia, como está? Conseguiu dormir essa noite? Umas 2 horas. Espero que esteja bem. Estamos todos prontos. Não quero que fure muito o crânio dela. Pode deixar. Tomaremos cuidado com isso. Eu tinha que dizer isso, obrigada. Liz tem 14 meses agora. A cada dia que passa, ela fica mais perto de perder o período crítico no qual pode facilmente aprender a falar. Hoje, ela terá uma chance de cumprir esse prazo. Uma equipe cirúrgica implantará um aparelho engenhoso chamado implante coclear. Se funcionar, ele ajudará a reativar os caminhos auditivos, transmitindo impulsos elétricos ao seu córtex auditivo. Ela poderá ouvir. Nossa conduta cirúrgica consistirá em entrar por trás do ouvido, como você pode ver bem aqui, e abrir este cupo celular aéreo. É um pouquinho estreito numa criança pequena, como é de se esperar, mas eu pretendo colocar o aparelho neste local do cérebro, acima e atrás do ouvido. Deve ser um bom lugar para ela. Liz é uma das menores crianças a receber o implante coclear, que lhe dará a melhor chance possível de se recuperar. A cirurgia leva apenas 2 horas. Estes são valores bastante aceitáveis e sabemos que temos uma boa localização de todos os contatos. Estamos prontos, sem problemas nem surpresas. Todo o implante foi muito bem alimentado. As expectativas são grandes.
mas levará 1 mês até o implante ser ativado. Liz precisa de tempo para cicatrizar. 4 semanas depois, os Ortners, esperançosos, porém ansiosos, voltam ao hospital. Então é aqui. Ficamos contando os dias. Hoje é um grande dia, é como nascer com um novo sentido. Christine não terá mais de sussurrar. Para ela, acho que ela ficará chocada, que sentirá medo. Se eu a ver olhar apenas para mim e sorrir com os olhos arregalados, eu ficarei muito feliz. Mas se eu a vir chorar, chorarei com ela. Não consigo imaginar descobrindo um novo sentido. E é isso que estará fazendo. Ela não ouvia nada, nunca. Oi, bonequinha. Eu vou começar com uma apresentação bem suave do que soará para ela como um bip, bip, bip. Por isso o som para ela vai ser muito estranho. Ela pode ignorá-lo. Ela pode ignorá-lo ou pode ficar nervosa, pode agarrar você. Não posso acreditar que ela não saiba que bater as mãos provoque um som, mas ela não sabe. Por isso, se pudermos fazer com que ela reconheça que há um som na vida devido a alguma coisa, será o primeiro passo. Eu vou começar o teste. Não espero que ela ouça o som no início. Liz está decidida a brincar, enquanto todos observam com atenção qualquer resposta a um bip suave. Ela piscou? A audiologista aumenta ligeiramente o volume. Você ouviu isso? Liz Ortner ouviu seus primeiros sons. Muito bem. Ouviu isso? Seu cérebro agora pode iniciar o processo de se conectar para a audição e a fala. Se tudo correr bem, ela deverá estar falando em 2 anos. Ela não tem medo. Dará muito trabalho e sei que vai levar muito tempo. Levará 1 ano. Espero que menos de 1 ano para que ela entenda o nome dela. Eu não penso nisso para hoje, nem para daqui a 1 ano. Penso quando ela tiver 30 ou mais. Durante a infância, o cérebro produz bilhões de conexões a mais do que poderá vir a usar, dando a cada um de nós várias opções sobre o que aprendemos e no que podemos nos sobressair. Mas é uma questão de usar ou perder. Quando a infância termina, ocorre um dramático processo de desbaste. As conexões bem usadas são fortalecidas. Os elos utilizados raramente se extinguem. Quando somos adolescentes, apenas metade deles permanecem. Mas isso é apenas parte da história. Há muito mais acontecendo dentro do cérebro adolescente, embora às vezes pareça menos. Não se sabe para onde se vai até esse instante, então acaba-se em algum lugar. Não dá para planejar o que se vai fazer nos fins de semana, porque qualquer coisa poderia acontecer. Eu só queria fazer isso para decidir. Talvez seja, talvez não seja. Um dia eu fiz. A casualidade às vezes é emocionante. Recentemente, a ciência confirmou o que os pais há muito suspeitavam, que o cérebro adolescente é mesmo diferente. A doutora Jürgen Todd observou profundas diferenças em como adolescentes e adultos processam informações emocionais. Basicamente, quando comparamos cérebros adultos com os dos adolescentes, o que descobrimos foi que os adultos usam o córtex frontal para processar informações, enquanto os adolescentes usam uma parte mais velha do cérebro, a amígdala. A amígdala foi uma das primeiras estruturas a se formar enquanto nossos cérebros evoluíam. É onde as reações instintivas, tais como raiva e medo, residem. Pode não ser surpresa que o cérebro adolescente a use muito mais que o cérebro adulto. Enquanto amadurecemos, conexões mais fortes são feitas entre as estruturas diferentes em nossos cérebros. As reações instintivas da amígdala são abrandadas pelo córtex frontal, que é o avanço mais importante do cérebro humano. É onde estão o planejamento, a razão e o bom senso. Um córtex frontal ativo é sinal de maturidade emocional e inteligência.
Então, como seria o cérebro de um gênio? E se fosse de um adolescente? Trouxemos a criança prodígio Michael Kearney a Boston junto com seu pai para um teste especial. Ninguém jamais examinou o cérebro em funcionamento de um gênio antes. Jürgen Todd poderia detectar mais conexões ou área cortical? E o seu cérebro funcionaria mais como o de um adulto ou de um adolescente? Ele é considerado 1 em 1 bilhão. Em 1994, Michael foi a pessoa mais jovem a se formar na universidade na tenra idade de 10 anos. Foi o terceiro de seus 4 recordes no Guinness. Michael Kevin Kearney, com honras. Fui a pessoa mais jovem a se formar no colegial aos 6. Também aos 6 fui o mais jovem a ingressar na universidade. Aos 10, o mais jovem a se formar e aos 14, o mais jovem a ter o mestrado. É como se eu fosse um garoto de 32 bits no mundo de 8 bits. Eu sempre tive de equilibrar o lado adulto com o infantil. Ainda jogo videogames, leio quadrinhos, faço tudo que um garoto comum faz. É meio estranho, porque quando ajo com normalidade como um garoto normal, dizem que sou muito imaturo, mas tenho 15 anos. E quando ajo como adulto, dizem que não tenho vida social. Michael é o que se chama de prodígio absoluto. Ele se sobressai no que se dispõe a fazer. Seu QI ultrapassa todos os limites. Quando levamos Michael para ver a doutora Jürgen Todd, ela não estava muito certa do que iria ver. Não se preocupe. Uma pergunta que gostaríamos de responder é em que um gênio difere de uma pessoa normal em termos de processo cerebral. E uma forma que acreditamos que isto possa ocorrer é que as redes, as conexões cerebrais são diferentes em indivíduos que são dotados ou excepcionais. Suba um pouco. A equipe dará a Michael diferentes tipos de tarefas e então registrará que áreas de seu cérebro ficam ativas. Com sua capacidade mental impressionante, espera-se que seu lobo frontal se sobreponha às reações mais emocionais de sua amígdala. Como está, Michael? Bem. A mesa vai se mover agora. Está bem. Eles começam pedindo a Michael para citar o máximo de palavras que ele puder que comecem com uma determinada letra, o que utiliza seu intelecto. Sarong. Ele se saiu muito bem. Seca. Michael, como está? Bem. Ótimo, só um minuto, tenho que olhar essas fotos. A seguir, ele olha fotografias de pessoas e interpreta a emoção em seus rostos. Isto requer uma avaliação mais subjetiva, e Michael tem alguns problemas. Contrariedade? Certo. Os resultados dos testes de Michael levaram Jürgen Todd a algumas observações interessantes. A tarefa emocional demonstrou que ele se saiu como um adolescente típico, ou seja, sua amígdala foi ativada, mas seu lobo frontal não se ativou significativamente. Ao passo que, quando pedimos que executasse uma tarefa de produção de palavras, Michael a completou predominantemente com seu lobo frontal. Por isso, na tarefa que era mais cognitiva, ele foi mais adulto e na mais emocional, ele se parecia bastante com um adolescente. Nós, de fato, não sabemos por que Michael é tão brilhante assim, por que ele consegue processar as informações tão rápido. Podemos afirmar que o percentual de volume cerebral que inclui o córtex frontal é maior. Talvez por isso ele tenha mais capacidade de rede nessa região do cérebro. Por isso, talvez ele tenha mais capacidade de rede nessa região do cérebro, o córtex frontal. Indiferente de sua capacidade intelectual, é preciso tempo para a emoção e o intelecto se ligarem e criarem maturidade. Tudo sobre o cérebro. Fim da parte 1. Agora que assistimos a Tudo sobre o Cérebro, parte 1, fale sobre isto. Os adolescentes usam mais a amígdala do seu cérebro, enquanto os adultos usam mais o córtex cerebral frontal. Descreva essas partes do cérebro. Como essas diferenças podem afetar o relacionamento entre os adolescentes e seus pais. Discuta outros fatores que contribuem para visões opostas entre adultos e adolescentes. Agora tente isto. Coloque uma venda nos olhos e tampões no ouvido, revezando com um colega.
Depois, escreva um parágrafo sobre a sua experiência. Os seus outros sentidos ficaram mais aguçados? Você se sentiu afastado do que estava acontecendo? Pense nisto antes de assistir a Tudo sobre o Cérebro, parte 2. Como os médicos estudam o cérebro e suas funções? Que tecnologia eles utilizam para conhecê-lo melhor por dentro? Durante o programa, note como o computador aperfeiçoou nossa habilidade para entender o cérebro. Note como a tecnologia ajuda as pessoas com lesões cerebrais a melhorar a sua qualidade de vida. Discovery na Escola apresenta agora Tudo sobre o Cérebro, parte 2. Tudo sobre o Cérebro, parte 2. Avanços recentes na compreensão do cérebro ocorrem através de novas tecnologias, como a MRI funcional ou fMRI. Iniciada em 1994, ela revolucionou a pesquisa cerebral, captando imagens detalhadas de nossas mentes em funcionamento. Tem alguma coisa nos bolsos? Quanto mais cientistas veem, mais complexas as imagens se tornam. A mente em constante transformação é como um filme que está sendo frequentemente reeditado em um ritmo espantoso, produzindo uma nova história para nós a cada momento. No Massachusetts General Hospital, em Boston, a doutora Kathy O'Craven está usando o fMRI para criar fotos instantâneas nossas ao olharmos, escaneando o cérebro enquanto ele processa as informações visuais. Você verá imagens aparecendo na tela e eu quero que olhe apenas as fotos e identifique as pessoas e os lugares que vê. Imagens de rostos e lugares famosos são projetados na tela. Conforme o voluntário as vê, a doutora O'Craven registra sua atividade cerebral. Podemos de fato dizer se a atividade é diferente ou não quando estão processando diferentes tipos de imagem. Por isso, enquanto ele está olhando para essas fotos, podemos localizar as duas partes de seu cérebro envolvidas no processamento desses dois tipos de estímulo. Quando ela examina os dados, pode ler a mente de seu voluntário. Ela pode dizer em que o voluntário estava pensando, num rosto ou num lugar. Se examinarmos a região onde a área do lugar está e notarmos esse tipo de atividade, estas saliências, esta foi a intensidade do sinal, a atividade cerebral como função de tempo. Aqui é quando o voluntário estava olhando os rostos, aqui é quando estava olhando os lugares. Rostos de novo, lugares de novo, rostos, lugares. O fMRI pode tirar um instantâneo do cérebro a cada meio segundo, mas isso é um ritmo muito lento comparado à supervelocidade da atividade cerebral que processa centenas de milhares de sinais a cada segundo. Agora, há uma nova invenção que capta imagens em movimento da atividade cerebral. Em 1999, ao combinar a fMRI com um processo chamado magnetoencefalografia, os cientistas do Mass General fizeram o primeiro filme do cérebro em movimento. A equipe de imagens do Mass General é chefiada pelo Dr. Bruce Rosen. Os filmes de atividade cerebral que estamos gerando são a vanguarda da tecnologia do mapeamento cerebral, porque combinam a alta resolução do fMRI e a alta resolução temporal, a capacidade de vir no tempo, o MEG. Essas imagens foram desaceleradas para mostrar como um pensamento pode cintilar por um cérebro em milésimos de segundos. Elas revelam um cérebro surpreendentemente dinâmico. Essas informações no cérebro não são estáticas, nem ocorrem em apenas uma direção. Elas formam uma espécie de fluxo e refluxo de informações de uma parte do cérebro à outra. As informações retornam de forma muito complexa, que só agora estamos conseguindo ver, ainda sem entender totalmente. Toda essa atividade é possível devido a um fator, a química cerebral, que permite a transmissão de sinais dentro do cérebro. O cérebro é verdadeiramente uma criação maravilhosa.
Ele tem sido comparado a uma orquestra com muitos componentes atuando como instrumentos, tocando juntos de forma brilhante para criar a música de nossas mentes. Cada pensamento é um triunfo de harmonia e síntese entre bilhões de neurônios. Nossos cérebros podem de fato se lembrar de tudo que já vimos, experimentamos e imaginamos. E ele usa essas lembranças para criar uma visão organizada do mundo. Mas, se nossos cérebros não conseguem explorar nossas lembranças de forma coerente, o resultado é a desarmonia. Marion Krause tinha 27 anos quando surgiram os primeiros sinais de sua esquizofrenia. Ela é paciente do National Institute of Mental Health em Bethesda, Maryland. Olá, Dr. Weinberg. Há poucas semanas eu estava tendo muitos pensamentos ilusórios. 6 ou 7 meses antes de eu ficar doente, andava meio deprimida. Ela está participando de um estudo dirigido pelo Dr. Daniel Weinberger. Ele quer saber o que acontece fisicamente no cérebro dos esquizofrênicos. Então, em outubro de 97, eu fui transferida de um navio para outro. Marion trabalhava no controle de avarias da Marinha quando os delírios paranoicos começaram a dominar sua mente. No outro navio, eles destruíram rapidamente sua carreira. Além disso, comecei a achar que havia uma conspiração de pessoas que pretendiam fazer mal a todos que tinham J no nome, que não adotavam a conspiração. O que poderia provocar os delírios estranhos e destrutivos do esquizofrênico? O Dr. Weinberger está entre aqueles que suspeitam que os primeiros danos a certas estruturas do cérebro, talvez até intrauterinas, podem fazer com que as redes neurais fiquem desordenadas mais tarde na vida. Muitas pesquisas de imagiologia do cérebro que têm sido feitas na esquizofrenia demonstraram que o lobo frontal não funciona corretamente no aspecto fisiológico. Outra região, o lobo temporal, chamada de hipocampo, também é anômala. É uma parte do cérebro muito importante para comparar estímulos sensoriais com o que se experimentou no passado. O hipocampo registra as lembranças e as recupera para serem usadas pelo lobo frontal, que pega os dados e os interpreta, toma decisões e age. Dever. No cérebro do esquizofrênico, se a rede ligada ao hipocampo e ao lobo frontal é interrompida, talvez a capacidade de usar a memória para compreender o mundo seja afetada. Muitos pacientes com esquizofrenia descrevem a sensação de que estão se desintegrando, que seu cérebro está se desintegrando, que a mente está se desintegrando, o que é assustador. Há uma espécie de trilha sonora que acompanha meus delírios. As vozes não soam como se viessem do outro lado da sala ou de um outro lugar, mas como se estivessem entranhadas na minha cabeça. Para o esquizofrênico, a orquestra toca desafinada, distorcendo as variações normais que um cérebro saudável produz. A peça de cada um é diferente, baseada em suas próprias interações complexas da estrutura dos genes e no treinamento ambiental que elas têm. Mas geralmente a reconhecemos como música, a menos que ocorra alguma dificuldade básica na forma como todos os instrumentos se relacionam entre si e que não seja mais música. Durante nossa vida adulta, nosso cérebro atua sem esforço, sem se cansar nem descansar. Mesmo quando atingido, ele é capaz de notáveis atos de recuperação. A doutora Jill Bolte Taylor era uma promessa no mundo da neurociência. Ela estava na escola de medicina de Harvard quando algo terrível ocorreu em seu cérebro. Quando acordei e abri os olhos, senti uma pancada atrás do meu olho esquerdo. Um golpe. E balancei os dedos diante do rosto. Foi como se eles estivessem bobos. E no instante seguinte, o meu braço direito ficou totalmente imóvel. Foi nesse momento que achei que estava tendo um derrame. E a reação seguinte do meu cérebro foi de que aquilo era muito legal. Jill tinha de pedir ajuda, mas quando ela tentou telefonar para o escritório, não conseguia se lembrar do número. E quando procurou seu cartão de visita, viu que o cérebro não conseguia distinguir números de letras. Ela levou 2 horas para decifrá-lo. Eu tentava dizer em minha mente: eu sou Jill.
Estou tendo um derrame. E foi nesse momento que percebi que não era o que saía da minha boca. O que saía era um ruído, não eram palavras. Durante um derrame, o fluxo de sangue em parte do cérebro fica obstruído. As consequências podem ser devastadoras. Milhões de neurônios podem morrer. Outros podem ficar temporariamente aturdidos. Contudo, outras células não danificadas podem ficar impossibilitadas de enviar ou receber mensagens porque estão ligadas às células mortas. É como se a linha telefônica tivesse sido cortada. No Mass General Hospital, os cirurgiões removeram uma hemorragia do tamanho de uma bola de golfe no lobo temporal esquerdo de Jill. Um coágulo estava comprimindo duas áreas que lidam com a linguagem. Aos 37 anos, ela não podia mais falar, entender palavras, nem mesmo reconhecer cores. Ela teria de tentar reconstruir o cérebro reciclando redes neurais não danificadas para que assumissem novos papéis. Era impossível saber que funções Jill recuperaria. Então, eu estava ali com as peças e estava tentando coincidir o tamanho de uma com o da outra. E a minha mãe disse, cor, você sabe usar a cor. E eu disse, cor? E de repente foi como se tudo ficasse mais fácil. Mas antes disso eu nem via a cor. Era uma informação nova para a minha mente. E assim voltei ao quebra-cabeça e montei todas as peças. Foi como se para a minha mente todos aqueles arquivos existissem. Eu só precisava saber que existiam e tinha de abri-los. Entendi que quanto mais rápido minha mente restabelecesse as conexões que haviam sido rompidas, mais fácil seria para eu reaprender. Jill perdeu algumas de suas funções mais básicas, mas teve a chance de passar por uma transformação que poucos de nós têm. A maioria tem um hemisfério dominante, o lado do cérebro do qual depende. Jill usava o lado esquerdo, que é o lado mais organizado e sistemático. Ótimo. Eu era um ser humano altamente analítico, bastante racional, cognitivo, típico do hemisfério esquerdo. Estava subindo na hierarquia de Harvard. Minha carreira era tudo. No instante que o hemisfério esquerdo parou, todas as inibições que ficaram bloqueadas no hemisfério direito, e como eu não tinha mais hemisfério esquerdo, agora tinha um hemisfério direito muito interessante para desenvolver. Assim, minhas perspectivas mudaram na forma como eu olhava e via as coisas. Minha arte e minha música começaram a florescer. Quando o hemisfério direito de Jill foi em seu socorro, ela começou a processar informações de forma mais visual, imaginativa e emocional. Jill começou a criar uma forma de arte bastante pessoal, cérebros em vitral. Assim, eu peguei meus livros de neurologia, espalhei todos na mesa e comecei a pensar. Se eu quisesse fazer um cérebro em vitral porque achava que ficaria bonito, como teria de ser o modelo? O que há lá dentro? E o que eu posso mostrar em 2 dimensões? Creio que o cérebro é um órgão fantástico que nos permite ter uma existência em um mundo tridimensional. Hoje, Jill descobriu um novo equilíbrio em sua vida. Mas antes, ela teve de lutar com uma mudança fundamental no seu jeito de ser. O que vou fazer da minha vida agora e como vou ajudar as pessoas a entender que pode parecer que sou eu, pode ter a minha voz, mas estou diferente agora. Aquela pessoa morreu naquela manhã e tive que desistir de voltar para ela, porque ela vivia uma grande vida, tinha uma grande vida. E eu posso nunca mais voltar a tê-la, mas eu poderia construir uma nova vida e tinha que aceitar isso. Conforme envelhecemos, o cérebro, como o resto do corpo, fica mais vulnerável. Mas surgem fortes evidências de que o cérebro funciona como um músculo.
Quanto mais o usamos, mais forte ele fica. Uma mente ativa ajuda a formar novas conexões no cérebro. E quanto mais conexões criarmos, mais reservas teremos para combater os efeitos da velhice. Mas os benefícios não são apenas físicos. Exercitar a mente é o segredo para mantê-la afiada. Harry Shapiro, um artista profissional aposentado, nasceu em 1899. Ele chegou a esta idade muito bem, sem câncer nem doenças cardíacas. Uma mente afiada e um grande senso de humor. Fui o primeiro a nascer na família. Minha mãe teve 6 filhos e eu era um deles. Junho, julho, agosto, mais 6 meses e farei 100 anos. Às vezes me sinto assim. Outras vezes parece que nasci ontem. Ele gosta de comida chinesa, de um bom fumo para cachimbo, de Bach e Beethoven. De fato, a música até o inspira a pintar. Dança primitiva. Vem da 7ª Sinfonia de Beethoven ao 3º movimento. É uma dança primitiva e foi daí que tirei a ideia. Gosto de pensar que há uma qualidade musical nisso que podemos tirar. Às vezes eu cantarolo enquanto pinto. Harry é o mais recente acréscimo à pesquisa New England Centenarian, que está documentando pessoas que chegaram aos 100. Eu vou dizer os números e você repete. A doutora Marjorie Silver, que chefia a pesquisa, está testando a capacidade mental de Harry. Creio que o segredo é que quanto mais se aprende, mais se é capaz de aprender. Por isso, as pessoas que continuam a enfrentar novos desafios para aprender coisas novas são aquelas cujas mentes ficarão mais afiadas na velhice. Está pronto? 2, 5. 2, 5. 3, 1. Fiquei surpresa por ele ter conseguido repetir 8 dígitos. Só outra centenária fez isso e havia sido contadora. 5, 9, 2, 8, 4. Se saiu muito bem. Este homem de 100 anos se saiu bem, acima do que uma pessoa comum faz em idade bem inferior. Este é igual, este é diferente. Isso mesmo. O que era típico nele era seu constante aprendizado. Ele vivia pensando em coisas novas. Ele adorava aprender. Ele se descreve como um garotinho que adora aprender coisas. E isso durou sua vida toda e, consequentemente, toda vez que aprendia algo, seu cérebro aumentava a capacidade de aprender. Ele construía novos caminhos, novas conexões entre os neurônios. Portanto, ele formou uma reserva funcional que, de fato, ajuda a manter a mente funcionando muito bem. Acho que o motivo de eu ter vivido tanto nesta terra se deve ao meu amor pela pintura, música e literatura. Coisas que elevam o espírito do homem. Quanto mais aprendemos sobre o cérebro, mais fantástico lhe parece. Estamos no limiar do uso de nosso conhecimento recém-descoberto, de explorar seu potencial de forma que nunca pensamos, até nos cérebros mais danificados. John Ray tinha uma vida muito boa. Tinha suas próprias regras, seu próprio horário, fazia o que tinha vontade, dedicado à família. Tinha apenas 52 anos. Tinha trabalhado como fornecedor da drywall a vida toda, 7 dias por semana. Então, de repente, estourou um vaso sanguíneo no tronco cerebral. A ampla lesão o deixou incapaz de se mover e falar. Mas seus médicos sabiam que ele estava alerta. Então, ele ainda podia pensar, ainda poderia ser capaz de comunicar ideias, de nos mostrar isso piscando os olhos. Por isso, sabíamos que tinha capacidade. Havia algo ali dentro que podia responder. Seus médicos tiveram uma ideia revolucionária que dependia da plasticidade de seu cérebro.
Se funcionasse, mudaria as fronteiras da medicina. Eles implantaram um minúsculo cone contendo 2 eletrodos especialmente tratados na parte do seu cérebro que controlava o movimento da mão. O aspecto único desse eletrodo é que ele é revestido de vidro e tem substâncias que estimulam células nervosas a se desenvolver e formar contatos que chamamos de sinapses. Então, eles esperaram para ver se seus neurônios formavam novas conexões nos eletrodos. Se conseguissem, poderia ser possível captar a energia elétrica dos neurônios e usá-la para conectar o cérebro de Johnny Ray a um computador. O Dr. Philip Kennedy, que inventou o aparelho, acreditava que quando Johnny pensasse em mexer a mão, seus neurônios disparariam e este sinal elétrico poderia ser usado para mover um cursor. Mas seria mesmo possível criar um circuito entre um cérebro humano e uma máquina? Após 3 meses de testes, houve pouco progresso. Então, finalmente, algo surpreendente aconteceu. Em 2 de julho de 1998, quando Johnny Ray pensou em mover a mão, o cursor se mexeu. Ele pensa, ele move. O cursor se mexe com o pensamento dele. Ele pensa, o ambiente é modificado com seu pensamento. Estamos interagindo com o ambiente diretamente agora, sendo capazes de controlar nosso meio ambiente pensando nele. Meu nome é Johnny Ray. Movimente o cursor, Johnny. Segure aí. Meu nome é Johnny Ray. Segure alguns segundos. Johnny Ray está usando os processos eletroquímicos no próprio cérebro para ativar um mecanismo externo. Ele conseguiu conduzir o cursor pela tela da esquerda para a direita. Conseguiu entrar em cada ícone e permanecer lá por 2 segundos enquanto dizia o que pretendia dizer. É um novo nível da mente sobre a matéria e descortina um mundo inteiro para Johnny Ray e para outros como ele. O fator comunicação é tremendo. Você pode digitar seu nome e escrever uma carta. Pode enviar um e-mail e receber. A ideia é colocá-lo na internet, permitindo que ele se comunique com outras pessoas que têm doenças, deficiências. Ele tem uma personalidade por baixo de tudo isso que não pode se expressar de nenhuma outra forma. O milagre do cérebro humano é intensificado pelas possibilidades existentes diante de nós. Entender como o cérebro funciona é entender o que somos. Ele deve nos permitir entender não só funções discretas como memória, linguagem ou visão, como também nos permitir estudar questões como a imaginação humana, a consciência humana. Os homens e mulheres que estudam o cérebro continuam se surpreendendo. Entender aquilo que nos possibilita a compreensão é a busca suprema de quem somos. Entender nosso próprio cérebro é uma resposta ao ousado desafio lançado pela mente de um grande filósofo. Conhece-te a ti mesmo. Versão brasileira Sincrovídeo. Agora que você assistiu a Tudo sobre o Cérebro, parte 2, fale sobre isso. Durante o programa, uma sonda inserida no tronco cerebral de um paciente com derrame o ajuda a trabalhar mentalmente com o computador. Discuta outros avanços tecnológicos que poderão ajudar pessoas com limitações físicas ou cerebrais. Que questões éticas esses avanços podem envolver? Agora tente isto. Você acha que usa mais o hemisfério direito ou esquerdo do seu cérebro? Anote todos os seus pensamentos, suas palavras e atividades num dia. Depois escreva um parágrafo defendendo a sua escolha, citando exemplos do seu dia.